Oi, gente. Bom dia, né? Então vamos lá. A gente está começando aí a parte do movimento em uma dimensão. Veja bem, o objetivo aqui da gente é fazer uma descrição, fazer a cinemática do movimento, onde a gente vai descrever o movimento, tá bom? Por hora a gente não vai trabalhar muito as causas do movimento, mas a gente vai fazer isso no futuro próximo aí. Por hora a gente vai fazer uma descrição do movimento, encontrar as equações horárias, né? Ver os conceitos principais acerca de um movimento e como caracterizar um movimento, né? Então, a gente vai iniciar o debate com o problema do movimento em uma dimensão, ou seja, uma partícula se movendo em uma linha reta. Outro aspecto que a gente, nesse primeiro momento, vai trabalhar, a gente vai trabalhar com partículas, certo, gente? Os corpos, eles não têm dimensão. Então, o único tipo de movimento a priori que a gente vai trabalhar é o movimento de translação. O corpo se desloca em uma dada direção, tá bom? Então vamos lá. Então o problema dimensional, como está mostrado aí, é o corpo se movendo em uma linha reta, tá certo? Então o corpo vai se mover em uma linha reta. Aí é que a gente precisa? A gente precisa inicialmente de um referencial, um ponto, certo? Que é esse ponto aqui, onde a gente vai usar como sendo, digamos, o início, né? Esse referencial a gente vai debater no futuro próximo, mas esse referencial é importante a gente deixar claro que a gente está começando aí a trabalhar referenciais inerciais chamados. Os chamados referenciais inerciais. A gente vai discutir ele mais na frente. Que em linhas gerais, certo? Você pode pensar o seguinte, olha, é um ponto fixo ou com velocidade constante a priori, certo? Essa é a primeira, digamos, descrição básica que a gente vai fazer. Então esse ponto ele ou ele está fixo, não tem velocidade, ou se tiver velocidade constante. Não existe o chamado termo de aceleração aí, tá bom? Então o corpo partiu aqui num dado ponto e em relação ao referencial R, a gente vai acompanhar o movimento dele. Então, por exemplo, no tempo aí T1, ele está aqui distando x1 do referencial. No tempo T2, ele está distando x2 do referencial, tá bom? Então a ideia da gente é fazer essa descrição dos movimentos. Então uma das primeiras quantidades é você calcular a velocidade média. Então o que seria a velocidade média aí? Formalmente, a velocidade é uma medida vetorial. Você precisa de uma representação vetorial para ela, onde você tem um módulo, você tem a direção e sentido, né? A definição formal da velocidade média é essa equação aqui, tá bom? Essa equaçãozinha aqui, onde você tem a subtração vetorial entre o vetor x2 e o vetor x1, que é o ponto de chegada menos o ponto inicial, dividido pela escala de tempo, pelo tempo necessário para fazer esse deslocamento, tá bom? No problema dimensional, a gente pode remover aí a representação vetorial, a gente pode fazer um estudo como está descrito aqui, certo? Né? Δx sobre Δt, e a parte de direção vai ficar a cargo de você dizer se o corpo está se movendo em x positivo, que seria essa direção aqui, ou em x negativo, que seria o contrário, tá bom? Então essa é a ideia, ok? Então movimento linear, a gente vai ter um referencial, vai acompanhar a posição ao longo do tempo e vai calcular essa taxa de variação da posição em relação ao tempo, chamada velocidade média. Quando você escolhe esse intervalo de tempo de uma forma ele ser bem próximo do outro, ou seja, se a diferença entre T1 e T2 for uma coisa infinitesimal, você vai para o limite, onde você está no limite de ΔT indo para zero. Então, essa expressão da velocidade acaba seguindo essa tendência aqui. Você bota o limite para ΔT para zero, essa razão Δx ΔT é nada mais nada menos do que a derivada de x em relação a t. Então, isso é chamada velocidade instantânea. Tá bom, gente? Então, beleza. Então, vamos agora passar para outra transparência. Aí a gente vai ter o quê? A gente vai ter aí, né, um caso particular aí, dentre esses tipos de movimento em uma dimensão, que é o caso onde a velocidade é uma constante. Tá? Então a gente vai considerar esse caso. Então, na velocidade constante, o que é que eu tenho aí? Né? A velocidade constante, basicamente, a derivada de x em relação ao tempo é uma constante. Fazendo isso, eu posso escrever essa expressão dessa forma aqui, passando a parte temporal para a direita e deixando a parte de x aqui, integro em ambos os lados, o x eu integro em x e o t eu integro em t, v uma constante, sai da integral aqui, ó, tá vendo? Né? E aí eu integro isso aqui e chego
Equação que pode ser escrita facilmente como isso aqui, que é uma equação antiga e você já conhecia, a equação horária, certo? Da posição, né? Em um movimento cujo a velocidade é uma constante, certo? Também chamado de movimento retilíneo uniforme. Uma representação gráfica aí desse movimento é essa figura aqui que a gente está mostrando. Tá vendo? É uma reta, né? Aqui eu tenho, para tempo zero, eu tenho a posição como sendo x0. A inclinação dessa curva é a velocidade. Tá bom, gente? Então, outro exemplo clássico aí que a gente trabalha muito é o exemplo onde você tem um movimento cujo a velocidade muda com o tempo, certo? A velocidade não é mais constante. Agora, então, se a velocidade não é constante, você tem o que a gente chama de termo de aceleração, certo? Você tem a aceleração. Então, a aceleração é um conceito importante, tem a ver com a variação da velocidade com o tempo. Agora, você pode considerar um caso bastante interessante e comum, que é o caso onde você tem a aceleração como sendo uma constante. Ou seja, a taxa de variação da velocidade com o tempo é constante. Então vamos fazer a mesma brincadeira. Vamos pegar essa expressão aqui, A igual a dv dt, e escrever dessa maneira aqui. Vamos integrar em ambos os lados e chegamos na equação horária da velocidade em relação ao tempo, quando a aceleração é constante. Esse movimento é chamado também de movimento retilíneo uniformemente variado. Agora, eu sei que a velocidade é dx dt. Eu sei disso. Então, eu vou substituir na equação horária, v igual a v0 mais at, eu vou substituir v igual a dx dt. E vou novamente integrar. Então, eu estou aqui, ó, integrando aqui, eu chego nessa expressão que você organiza dessa forma aqui. O que é isso? Isso é a equação da posição em função do tempo em um movimento cuja aceleração é constante. Existem vários exemplos de movimento assim, né? Um deles é a queda livre. A queda livre é um movimento clássico onde o corpo é abandonado nas proximidades da Terra, onde a Terra puxa o corpo para baixo, né, para dar a direção do solo, com uma aceleração aproximadamente constante. A aceleração ela é dada por g, não é isso? Então a gente sabe. Bora, canetinha. A caneta não está querendo mais funcionar. Pronto, agora vai. Então a gente sabe que a aceleração no entorno nas proximidades do solo, da superfície, ela é aproximadamente constante. Então, esse movimento é um movimento retilíneo uniformemente variado. A diferença é que ele está ocorrendo na vertical. Então, eu posso escrever a equação para ele. Por exemplo, eu vou aqui, essa região aqui é o solo, eu adoto o zero no solo e adoto que para cá é y positivo, tá vendo? Aí é só você escrever. Eu parto desse ponto aqui, com a velocidade zero. Se eu sou abandonado ali, então a velocidade inicial é zero. A posição inicial é esse y0. A aceleração da gravidade está aqui, ó, apontando para baixo, na direção da velocidade, na velocidade negativa. Você tem um movimento acelerado, cuja velocidade tem sinal negativo, uma vez que ele está indo na direção contrária de y. Então a equação horária é essa daqui. Tá bom? Outro exemplo clássico é o lançamento vertical, que esse é parecido com a queda livre, né? Sendo que você é disparado aqui do solo, certo? Então você é lançado aqui do solo. Esse é o ponto de partida. Aqui você tem uma velocidade inicial v0, tá? E você está se deslocando aqui com nessa subida aqui, a sua velocidade tem um valor positivo, porque a velocidade está apontando na direção de y positivo. Então, e o g está para baixo. Então é um movimento que tem uma desaceleração aqui na subida, né? Então a equação horária é y0 igual a zero, v0 positivo, que está no y positivo, mais o g negativo. Então essa é a equação horária, ok? Então é isso aí. Bem, gente, então a gente apresentou aí nesse vídeo curto os primeiros movimentos clássicos, né, que a gente estuda em uma dimensão, que é o movimento retilíneo uniforme, e dois tipos de movimento retilíneo uniformemente variado, que são movimentos cuja aceleração é constante, né, que é a queda livre e o lançamento vertical. Tá bom? Então aí já tem alguns exercícios do livro aí pra gente trabalhar, né, alguns problemas da lista, e a gente vai conversando. Até o próximo vídeo. Um abraço, muito obrigado.